Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, nós estaremos lendo a partir do versículo de número 9. Atos capítulo 7, a partir do versículo 9. Atos capítulo 7, a partir do versículo 9, eu convido você a colocar-se em pé. Estarei lendo o texto bíblico, você estará acompanhando. Atos capítulo 7, a partir do versículo 9, iremos até o versículo 16. Atos capítulo 7, versículo 9, onde a palavra de Deus fala-nos assim: E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó e toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito, e morreu ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, pelo privilégio de termos contato com a tua revelação, ó Pai, e podemos assim nos alimentarmos de maneira, Senhor, que venhamos a crescer, Pai, sendo edificados pelo próprio Senhor. Obrigado, Deus, porque assim, Pai, também mediante a exposição e interpretação da Sagrada Escritura, podemos, ó Deus, ter contato, ó Pai, ver ressaltados, ó Deus, os princípios eternos, ó Pai, que o Senhor nos comunicou. E nós pedimos ao Senhor que diante desses princípios, nós, ó Deus, não somente reflitamos, mas que venhamos a praticá-los para a glória do Teu santo nome. Ó Deus, é o que nós pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, é interessante como nós, embora nós professemos a fé em Cristo, é interessante como nós, muitas vezes, no passado e alguns, lamentavelmente, ainda hoje, nós contamos mentiras, né? Mentiras às crianças, né? Por exemplo, falamos a respeito da existência do Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, essas coisas, esses folclores, né? essas figuras lendárias, mitológicas. Nós acabamos inventando essas mentiras sabendo que essas coisas não existem, né? É lamentável, né? Hoje, como crentes, não devemos fazer esse tipo de coisa. Porém, muita gente ainda fala e crê em coisas que não existem, né? Há pessoas, por exemplo, que creem na existência de um poder místico nas palavras, por exemplo, que as palavras podem transformar a vida de alguém num sentido místico, né? De modo que se eu disser que alguém não vai ser nada na vida, essa pessoa não será simplesmente porque eu falei. E não porque sofreu impacto psicológico, não, mas porque eu falei, eu modifiquei ali a vida daquela pessoa. Se eu disser que alguém será bem sucedido, ou se eu me enganar, até o meu erro pode produzir uma modificação na vida. Me enganar e confundir, eu vir assim, ô pastor, não, desculpa aí, né, pastor? Alguém vai dizer assim, já está profetizando, né? Então, até o meu erro, na compreensão de alguns, pode desencadear uma futura condição para outra pessoa. Mas todas essas coisas que eu acabei de afirmar aqui, elas não existem. É o mesmo que crê no Papai Noel, é o mesmo que crê no Coelhinho da Páscoa e no bicho papão, né? Só que o tempo passa e a gente continua ainda crendo em algumas coisas que não existem, né? Há pessoas, irmão, sinceramente, a gente já sabe que o bicho papão não existe um tempão, mas toda vez que falta a luz, meu irmão,
tem alguém que dá um friozinho na barriga e fica, dá aquela, a luz caiu, você, ai meu Deus, quando vem o trovão, meu irmão, então aí, né, poxa, às vezes a gente fica com medo, né, de umas coisas que na verdade não podem nos fazer mal algum, mas a gente fica com medo, né? O exemplo, né, que citei do trovão, aquele barulho, aquele estrondo, aquele barulho, meu irmão, igual ontem estava falando sobre a questão da fumaça, né, do avião, né? Aquele barulho ali, irmãos, é resultado do atrito, né, que o contato do raio com as moléculas do ar provoca. O raio pode estar longe a beça, mas o fato dele percorrer, né, aquele percurso ali em um tempo tão curto, né, ele vai rasgando ali, ele vai entrando em atrito com as moléculas daquela explosão, parece aquela explosão, mas ele não explodiu nada, né, só foi aquele barulhão que foi feito. Aí a gente fica com medo, porque parece às vezes que está explodindo do lado de casa, né, mas aquilo ali é só um barulho, só um barulho. Mas nós temos essa tendência de ter medo de coisas que na verdade não podem nos fazer mal, medo de barata, por exemplo. As mulheres, de um modo geral, acabam tendo medo. Pastor, não tem medo de barata. Tem exceções, mas mulher, pensou em mulher, não combina com barata, né? Não combina com barata. Inclusive há quem diga que mulher não combina nem com coisa barata, né? Bom, mas isso aí é uma outra história. Mas enfim, a gente acaba crendo, irmãos, em coisas que não existem. Cremos em coisas que não existem, histórias da carochinha que inventaram para nós, né? A gente crê num monte de coisa e muitas vezes a gente não sabe nem por que a gente crê nesse negócio. Por que você não toma um suco de manga com leite? Ah, pastor, sei lá, meu irmão, os antigos já diziam, né? Então, a gente às vezes tem um monte de coisa que a gente não faz, a gente acredita em coisas que não existem. Mas enfim, pensando em coisas que não existem, eu quero falar com os irmãos nesta manhã justamente sobre isso. Eu quero apontar, na verdade, quero delimitar o número de coisas que não existem aqui com base no texto que nós lemos. Claro, não quero esgotar o número de coisas que não existem, mas eu quero apontar aqui, nesta manhã, 3 coisas que simplesmente não existem. Então nós vamos falar sobre isso. 3 coisas que não existem. E a primeira coisa que eu quero destacar, irmãos, que não existe, é que não existe homem sem culpa. Não existe homem sem culpa. Perceba no relato aqui que Estevão faz. Estevão, na verdade, está respondendo às acusações que tinham feito a ele. Tinham acusado Estevão de estar blasfemando contra Deus, contra o templo e contra Moisés. Mas Estevão, a fim de apresentar a sua defesa, quando isso é requerido dele, ele começa a discorrer sobre a história de Israel. Ele fala sobre Abraão, e nós já tratamos disso noutra ocasião. Mas agora, irmãos, após ter falado sobre a específica história de Abraão, ele dá seguimento nessa história e começa agora a falar sobre os patriarcas. Aí vale ressaltar que essa designação patriarcas, ela não aparece no Antigo Testamento, designando lá os filhos de Israel, os filhos de Jacó. Mas isso surgiu no período intertestamentário, entre os testamentos, né? Porque a gente tem um período em que houve um silêncio profético, cerca de 400 anos, ali entre o Antigo e o Novo Testamento. Quem quebra esse silêncio ali é João Batista, né? Então nós temos esse período ali que em muitas Bíblias é representado por uma página em branco, ou às vezes 4 páginas em branco, dependendo da Bíblia. Mas enfim, essa designação surgiu nesse tempo, patriarcas. Mas o interessante, irmãos, é que nós vemos que esses patriarcas, assim como os acusadores de Estevão, esses patriarcas, eles não eram inocentes, embora eles fossem os ícones da formação de Israel, embora as tribos tivessem recebido os nomes dados a esses patriarcas, embora todo Israel descendesse desses homens, esses homens não eram inocentes. Esses homens eram culpados, assim como os acusadores de Estevão.
assim como todos os que vieram depois, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, Estevão faz questão de destacar que os patriarcas tão venerados, eles foram movidos por inveja. Eles eram também culpados. Mas inveja de quê? Com certeza você já ouviu ou já leu a respeito da história de José. Ou talvez tenha assistido, não sei se teve novela, diz que tem novela de tudo aí. Já teve, isso aí acho que já teve, né? De José, né? Tem novela de tudo aí, o pessoal acredita mais no que aparece na novela do que a Bíblia diz. Mas José, ele era considerado por Jacó, seu pai, como primogênito. Ele não era o primogênito. O primogênito de Jacó era Rúben. Mas, como Rúben não era filho de Raquel, mas sim de Lia, então Jacó, ele amava mais Raquel. Na verdade, ele amava Raquel, mas não amava Lia. Então, Jacó considerou José o seu primogênito. Isso foi uma coisa dele. Ele considerou José o seu primogênito. De modo que em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 2, a Bíblia diz que embora Rúben tenha sido o primogênito, quem ficou com o direito da primogenitura, embora Judá tenha sido poderoso, que diz 1 Crônicas 5, 2, quem ficou com o direito da primogenitura foi José. E a gente percebe isso, irmãos, quando a gente vê lá que Jacó, em dado momento, em Gênesis 48, ele, no versículo 5, ele, quando vai se referir aos seus netos, ele toma os netos como se fossem seus filhos e dá a José porção dobrada da herança, o que era, na verdade, direito de um primogênito, porção dobrada da herança em Canaã, de modo que os filhos de José, Efraim e Manassés, eles ganham territórios em Canaã, e nós temos um território de Efraim e outro de Manassés na terra de Canaã. Veja, e por essa razão, por Jacó ter considerado José como seu primogênito, isso despertou o ciúme dos outros irmãos. Jacó, por considerar José como seu primogênito, ele deu a José uma túnica de muitas cores, e José, ele passeava com aquela túnica, e isso deixava os seus irmãos furiosos. Irmãos, mas é interessante que quando a gente percebe do que Estevão está falando e o contexto no qual esse discurso aparece, nós vemos que nas entrelinhas Estevão está querendo dizer assim: olha, do mesmo jeito que José foi atacado por seus irmãos por causa da inveja, Jesus foi atacado por vocês pela mesma razão. Da mesma forma que os patriarcas foram culpados por atacarem José, vocês são culpados por atacarem Jesus. José não era um tipo de Cristo, como alguns dizem, porque a Bíblia não diz isso. Mas nós conseguimos perceber, assim como nós percebemos nas acusações feitas a Estevão, semelhanças entre o que aconteceu com Estevão e o que aconteceu com Jesus. Semelhanças entre o que aconteceu com José e o que aconteceu com Jesus. José era José e Jesus era Jesus. Mas nós percebemos essas semelhanças. E a partir dessas semelhanças a gente consegue entender onde Estevão quer chegar. Interessante, irmãos, que todo esse acontecimento na vida de José, o José do Egito, né, que a gente costuma se referir a ele assim, todos esses acontecimentos, eles foram provocados e dirigidos pelo próprio Deus. Isso é muito interessante, irmãos, porque, veja, por que Jacó veio a considerar José sendo primogênito, ainda que ele não fosse? Porque Deus só deu a fertilidade a Raquel depois.
Deus podia ter dado a fertilidade antes e José ser o primogênito de direito, mas Deus deu depois. E por Deus ter dado depois, todo esse problema acabou acontecendo, né? Porque eles ficaram com inveja e tal. Então a situação foi provocada, sim, mas a resposta foi de cada ser humano. Por isso eles não são inculpáveis, por isso eles são culpados, sim. Veja, imagine só, se Deus te submete a uma aprovação e diante dessa aprovação você na verdade não encontra a aprovação, você na verdade cai, você vai culpar Deus dizendo, não, eu não pequei. Não, você é pecador, você é culpado. Se, por exemplo, se Satanás o tentar, Satanás te tentou e você cedeu, esse diabo não é mole não, não fui eu, foi o diabo. Não, foi você. Porque na verdade, irmãos, as reações são nossas. Muitas pessoas, irmãos, têm dificuldade de assumir a sua culpa. É interessante, irmãos, que hoje nós vivemos um contexto social, ideológico, político, em que ninguém mais tem culpa. O bandido não tem mais culpa, ele é uma vítima da sociedade, ninguém é culpado, O aluno no colégio, ele não é culpado pelo desinteresse, a culpa é do professor, Mas o professor também não é culpado, porque ele teve um outro professor, ele também é uma vítima do sistema. Então, na verdade, irmãos, ninguém tem culpa de nada. Quando nós, irmãos, até quem não serve a Cristo, reconhece que a consciência da culpa, irmãos, é um dos elementos fundamentais da consciência moral. Se nós não nos sentirmos culpados por nada, nós seremos monstros. Nós não teremos nenhum senso moral. Nossa bússola moral estará avariada, quebrada, porque nós não nos sentimos culpados por nada. Os irmãos já ouviram alguém dizer aquela frase, não me arrependo de nada do que eu fiz? Que isso? Uma vida sem arrependimentos é uma vida sem reflexão, sem consciência moral. O homem precisa refletir e pensar a respeito de seus erros e seus acertos, porque não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Eclesiastes 7:20. Não há homens sem culpa, irmãos. Todos nós, em alguma medida, nós somos culpados. Ninguém escapa disso. Somos culpados. Essa é uma coisa que não existe. É uma história da carochinha que contaram para nós, que existem homens sem culpas. E há pessoas que nunca vão admitir seus erros. E vão achar que estão sempre certos e todos estão errados. Mas há algo que nós precisamos pensar, irmãos. Se ao longo de nossa experiência de vida, nós, irmãos, nós sempre estamos afastando pessoas, nós sempre estamos envolvidos em desavenças, mas não temos culpa nenhuma, então nós devemos refletir, porque talvez não, certamente temos alguma culpa. Não é possível. Todo mundo está errado, eu estou certo sempre. Irmãos, isso é contrariar as Escrituras. Não existe homem sem culpa. Nós não podemos incorrer nesse caminho. Todos somos culpados. Achar que a culpa é sempre do outro, irmão, é fazer o que aconteceu no Éden. No Éden ninguém tinha culpa, né? Chega lá, Deus fala com Adão, Adão não, foi a mulher que o Senhor me deu. Então, ou seja, tem dois culpados aí. Mulher, não, foi a serpente. Ninguém tinha culpa, né? É igual quando a gente vê em alguns filmes, né? Chega na prisão, aí o cara fala assim, eu sou inocente. Aí sempre tem um outro preso que fala assim, aqui todos são inocentes. Porque às vezes as pessoas assumem essa mesma postura, eu nunca sou culpado, eu nunca erro, o erro está no outro. O problema está no outro. Mas na maioria das vezes, irmãos, o problema está em nós.
Só que a dificuldade é olhar para nós mesmos. As pessoas estavam acusando Estevão, mas não estavam percebendo que eles eram tão culpados quanto Estevão. Pastor, Estevão era culpado? Claro, irmãos. Por isso ele precisou ser alcançado pela graça de Deus. Mas enquanto seres humanos israelitas, eles eram culpados. Não há homem sem culpa. Irmãos, a segunda coisa que eu quero destacar que não existe, é que não existe lugar onde Deus não possa agir. Veja, falamos que não existe homem sem culpa, e agora afirmamos, não existe lugar onde Deus não possa agir. Perceba que ao longo do texto, a palavra Egito, ela aparece 6 vezes, irmãos. 6 vezes. Parece que Estevão, ele tem uma intenção além do relato da história. Essa intenção, ela vai se tornando cada vez mais clara, até que mais à frente, irmãos, nós encontramos o próprio Estevão fazendo a afirmação no versículo 48, de que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Estevão, ele está caminhando para a ideia de que Deus não está restrito geograficamente, que Deus não morava em Canaã, mas que Deus também operara no Egito. Deus estava acompanhando os patriarcas, Deus era com ele. Veja o que ele disse, que José foi levado para o Egito, mas Deus era com ele. Deus estava em Canaã, Deus estava no Egito, Deus está em todo lugar. Em dado momento na história de Israel, um homem, um profeta chamado Jonas, ele chegou a pensar que Deus estava limitado geograficamente, e ele tentou fugir de Deus, e tomou um navio, pagou um navio, comprou a passagem para o lugar mais longe do mundo naquela época, o mundo conhecido. Ele foi para Tarsis, imaginando que Deus não encontraria, porque Deus morava em Israel, mas Deus é o Senhor de toda a terra. Ele foi até Jonas. Deus, irmãos, não está limitado ao templo, Deus não está limitado ao Brasil e nem mesmo a Jerusalém. E nisso, Estevão está apontando para o fim do seu discurso, que é a afirmação de que o templo, embora fosse um local destinado à adoração, o templo não limitava a ação de Deus. Deus podia muito bem estar operando em qualquer outro lugar, porque Deus está em todos os lugares. Agora é interessante, irmãos, quando nós olhamos para a história de Israel, isso fica evidente. Deus estava com Israel no Egito, Deus estava com Israel no deserto, Deus estava com Israel em Canaã, Deus estava com Israel até na Babilônia. Mas os israelitas não conseguiam compreender isso muito bem, de modo que no Salmo 137, há o relato do salmista de que na Babilônia pediram a eles um cântico do Senhor, mas eles responderam: como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Mas Deus também estava lá. E agora, irmãos, nós vemos em todo o relato que Deus estava presente. Veja, versículo 10: e livrou-o de todas as suas tribulações, ele deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã e grande fome, grande tribulação, os nossos pais não achavam alimento. Veja, essa fome e essa grande tribulação, irmãos, mais uma vez nós vemos a ação de Deus. Deus não ficou limitado ao Egito porque José estava no Egito. Deus estava ainda operando em toda a terra, de modo que Jacó e sua família, que não estavam no Egito, tiveram que ir ao Egito por causa da fome que sobreveio. E quem foi que trouxe toda essa fome? Quem foi que fez isso tudo? Abra aí em Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41.
Gênesis capítulo 41, versículo 25, onde a Bíblia diz assim: então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só, o que Deus há de fazer notificou a Faraó. E o sonho, irmãos, falava sobre o quê? Falava sobre uma grande fome que haveria na terra. E o que José está dizendo? O que Deus há de fazer. Veja, o que Deus há de fazer. Quem foi que trouxe a fome à terra naquele momento? Foi Deus. Deus estava na condução de todo o processo. Por causa disso, Jacó e sua família foram para o Egito. Interessante, irmãos, que essa consciência de que Deus estava no controle é mais uma vez testificada no discurso de José em Gênesis capítulo 50. Vamos lá. Gênesis capítulo 50. Quando José fala com seus irmãos, Gênesis capítulo 50, Gênesis capítulo 50, versículo 20, José falando com seus irmãos, ele diz assim: vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Perceba que a fome no Egito, ela estava ligada com o sonho de Faraó, que estava ligado também com a capacidade dada por Deus a José de interpretar os sonhos, e José só estava no Egito naquela ocasião porque os seus irmãos o venderam para o Egito. Seus irmãos só o venderam para o Egito porque José teve um sonho que mostrava que um dia ele estaria acima dos outros, e José, ele foi invejado pelos irmãos porque a sua mãe Raquel, ela só o teve muito tempo depois. Ele não era primogênito, mas Jacó amava a Raquel, então o considerou primogênito. Veja, tudo ligado, irmãos. Então José se torna governador do Egito. A família de Jacó vem para o Egito. Eles são bem recebidos, mas tudo isso também já visava o momento em que o povo seria escravizado. Então, embora eles tivessem uma visão local, limitada, Deus tinha uma visão mais ampla e estava conduzindo toda a história. Agora, o que isso nos leva a pensar? Irmãos, não existe lugar onde Deus não possa agir. Deus, Ele tem livre acesso a todos os lugares. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Pastor, Deus está no bar onde está o cachaceiro ali, está no ponto de venda de droga, está no centro de macumba, que é isso, pastor? Mano. Nós é que às vezes, não, peraí, irmãos, é óbvio que não significa que Deus está aprovando essas coisas, mas Deus está presente, até no inferno. Que é isso, pastor? Se Ele é onipresente, se Ele está em todo lugar, Ele está lá também. Mas não significa que Ele aprova a prática dessas pessoas. Isso é evidente nas Escrituras, mas Ele está lá. Agora pensa comigo, há pessoas que entendem que tem alguns lugares que nós, como crentes, nós não podemos ir, porque se nós formos lá o diabo é mais poderoso, o capeta lá é mais marombado, mais bombado. Então para a gente ir lá, a gente tem que se energizar primeiro, muito jejum, oração e ganhar muito poder para a gente poder ir lá e vencer. Meu irmão, não há lugar onde Deus não possa agir. Então, irmãos, se eu for no centro de macumba, não tem problema nenhum, não é porque eu sou pastor não, meu. É porque nós somos servos de Deus. Então nós confiamos no Senhor. Pastor, mas eu não vou. Tudo bem, por que nós não vamos nesses lugares? Porque o que se faz lá não está alinhado com a nossa fé. Mas se em algum momento nós tivéssemos de ir, irmãos, não aconteceria nada conosco, a não ser que alguém quisesse partir para cima na violência. Mas aí, fora isso, nós não precisamos temer
O diabo, irmãos, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Mas o que tem de crente por aí, com medo de prato de macumba, não é brincadeira não, meu. Tem um monte de crente por aí que passa ao largo, né? Quando vê, ai meu Deus, coisa horrível. Aí passa e com medo de prato de macumba. Mas até o macumbeiro, ele não crê, o macumbeiro não crê que o prato de macumba tem poder. Isso quem crê é o crente. Que isso, pastor? É o pessoal evangélico que tem, acho que ele tem um poder ali. Mas o macumbeiro não crê assim não. Para o macumbeiro aquilo ali é só uma oferenda, para que a entidade faça alguma coisa, mas não tem poder ele não. Mas tem gente, o supersticioso, ele crê que lá tem poder. Então, irmãos, não há lugar onde Deus não possa agir. Até no cemitério de madrugada. Eu posso ir lá, pastor? Mas agora a questão, vai fazer o que lá? Tá doido? Então, mas poxa, ninguém tem que ficar com medo. Ah, pastor, há uma penada. Meu irmão, peraí, pô. Se tem crente que tem medo desse negócio, então tem que rever sua fé. Tem que rever sua fé. Irmão, tem medo de ir no cemitério de noite? Ah, pastor, eu tenho. Então tem que rever sua fé. Mas aí, então o senhor vai? Vou lá fazer o quê? Fala sério, meu. Tanto lugar para ir, ou para o cemitério. Vai passear no shopping, vai para a praça, sei lá, meu. Vai para o cemitério. Mas se nós fôssemos lá, ia acontecer o quê? O que os irmãos acham que ia acontecer? Por que tem medo? Isso aí, irmãos, está no mesmo patamar do medo de barata. O que é barata? Qual o mal que a barata pode te fazer? Não pode fazer, pode pular em cima de mim. Ai, meu Deus, cruzes. Poxa, o que a barata pode fazer? Não vai fazer nada, vai pular, vai andar. Só dá um peteleco nela que ela sai. Se fosse uma cobra, a cobra, né, tem veneno, né? Poxa, aranha, aí tudo bem. Uma barata, dá um bicão nela que ela sai. Petelecozinho, ela vai embora. Poxa, não tem essas coisas nós que criamos, que potencializamos, e na verdade elas não existem. Não existe alma penada, não existe poder do capeta, o capeta é mais forte, não tem esse negócio, irmãos. Essas coisas não existem. O que existe, claro, Satanás existe, demônios também, mas a Bíblia diz que eles não podem nos tocar. Terceira coisa que quero destacar é que, além de não existir homem sem culpa, além de não existir lugar onde Deus não possa agir, não existem imortais no povo de Deus. Não existem imortais no povo de Deus. Não estou dizendo com isso que não há vida eterna. Não estou dizendo com isso. Estou dizendo o seguinte, que, irmãos, a frase famosa que aparece até em algumas canções, que diz que quem tem promessa de Deus não morre, não morre não. Tem até uma música que fala, não morre não. Isso é uma mentira, meu. Mais deslavada que existe. Por quê, irmãos? Seguindo no texto, nós vemos que Jacó, ele foi ao Egito pela primeira vez, foi na segunda vez, e José ali se revela a seus irmãos. Isso está registrado em Gênesis a partir do capítulo 37. Então, José mandou chamar toda a parentela, foi todo mundo para lá, para o Egito, e Jacó desceu ao Egito e morreu. Todo mundo, Jacó morreu lá. E diz assim, ele e nossos pais, Jacó e os patriarcas morreram no Egito. É isso que o texto está dizendo. E eles foram sepultados. O texto diz aqui, houve uma sepultura, foram sepultados. Todos eles morreram. Qual era a promessa feita a Abraão, a Isaac e a Jacó? Que eles iriam possuir a terra de Canaã. Eles possuíram essa terra? Abraão, Isaac e Jacó? Não. Hebreus 11, versículo 13, a Bíblia diz, todos esses morreram sem, no entanto, terem recebido suas promessas. Porque a promessa, irmãos, ela iria se cumprir na descendência.
Irmãos, não existe esse negócio, quem tem promessa de Deus não morre não. Não existe esse negócio. E tem até a fé de Abraão. Abraão morreu sem, no entanto, receber a promessa. Sem, no entanto, ver a sua descendência como maior do que as estrelas do céu, como os grãos de areia do mar. Ele não viu isso. E morreu. Até porque, se isso fosse verdade, nós deixaríamos de desfrutar da maior de todas as promessas. Porque para desfrutar dela, você tem que partir desse mundo. E a maior de todas as promessas é a vida eterna. Então, se você não morrer nunca, porque tem essa promessa nunca vai se cumprir. E isso é o que a gente chama de paradoxo. Só que as pessoas, isso fica bonito nas músicas, isso é legal, mas não existem imortais. Todos pecaram e todos morreram. O salário do pecado é a morte. Isso inclui a morte física e a morte eterna, a morte espiritual, na verdade. E sendo, o indivíduo morrendo, passando pela morte física na condição de morte espiritual, passa para a morte eterna. Mas veja, Deus não é mau quando o meu ente querido morre. Não, meu. Quando o meu ente querido morre, e não morre só o do meu vizinho, Deus está mostrando que Ele é justo. Porque o salário do pecado é a morte para todo mundo. A minha mãe morre e a mãe do outro também morre. Agora, se só a mãe do outro... Porque é muito estranho. Quando a mãe do outro morre, Deus continua existindo e sendo bom. Mas quando a minha mãe morre, Deus não existe, Deus é mau. Que é isso? Só a mãe do outro que pode morrer? Irmãos, o crente morre, o crente fica doente, é perseguido. O crente tem aflições nesse mundo. Jesus deixou isso claro. No mundo tereis aflições. Mas pastor disse para ter bom ânimo. Claro, Ele está conosco. Nós vamos passar, vamos passar pelas aflições com bom ânimo. Mas Ele não disse que o ter bom ânimo elimina as aflições. Teremos aflições, mas as enfrentamos com bom ânimo, porque Jesus também as enfrentou e venceu. Venceu recebendo a bênção, venceu morrendo. A vitória de Jesus foi a sua morte na cruz do Calvário. Pastor, mas Ele ressuscitou, e nós também ressuscitaremos, porque com Cristo nós somos mais do que vencedores. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 de João 5, versículo 4. E todo que crê que Jesus é o Filho de Deus, esse vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, irmãos, não há imortais no povo de Deus. Nós morremos, nós adoecemos, nós sofremos. Isso não faz de Deus mal, mas isso mostra a justiça de Deus, e mostra a imutabilidade de Deus, e mostra, irmãos, que Deus cumpre a sua palavra. Jesus afirmou que nós teríamos aflições, e nós as temos. Já imaginou se Jesus tivesse afirmado isso e nós não tivéssemos aflições? Como muitos dizem por aí, que crente não fica doente, que a doença é do capeta. Então, Jesus teria se enganado, e a palavra de Deus seria mentira. Mas Deus é perfeito, a sua palavra é verdade. Portanto, nós cremos, irmãos, que sim, as pessoas morrem, porque normalmente quem faz essa afirmação de que quem tem promessa de Deus não morre, se baseia, entende como promessa aquilo que alguém se levanta de repente assim, eis que te digo, entende que isso é uma promessa de Deus. Irmãos, mas tem tanta bobagem dita depois desse vocativo. A pessoa diz, eis que te digo, e depois fala um monte de bobagem, tanta fofoca iniciada a partir dessas revelações. Eis que digo, minha irmã, cuidado com a irmã, está de olho no teu marido, aí cria aquele problema. Deus falou nada, meu. Deus falou o quê? Deus não é Deus de confusão. Lembro-me
de uma vez numa igreja, pastor da igreja da minha mãe, né? Um camarada se levantou lá, eis que te diga, meu amigo, aqui tu não diz nada, senta aí. Porque essa turma quer ficar dizendo coisas como se fosse Deus falando. O interessante é que Deus só fala na versão Almeida das Escrituras, só a revista e corrigida, não fala na NVI, não fala em outra versão, é só eis que te digo e vos digo, eis meu servo, e só coisa da linguagem lá do Antigo Testamento, coisa esquisita, isso não faz sentido. Então nós vemos no relato de Estevão, irmãos, também nas entrelinhas nós percebemos Estevão mostrando que todos morreram, mas a pregação da igreja era que Jesus ressuscitou. Porque o problema da humanidade é o pecado, e por conta do pecado vem a morte, mas Jesus, ele ressuscitou, mostrando que ele solucionou o grande problema da humanidade. Logo, irmãos, Estevão, ele está lançando as bases para fazer a sua grande afirmação, para ressaltar a grande verdade defendida pela igreja e destacar que, embora para eles fosse tão importante o templo, Deus havia operado na vida dos patriarcas onde não tinha templo. Portanto, essas três coisas realmente não existem: homens sem culpa, lugar onde Deus não possa agir e imortais no povo de Deus. Todos nós um dia vamos morrer, um dia vamos encontrar com Deus, e esse dia, irmãos, esse grande dia, será um dia de alegria transbordante, porque nós sabemos que passaremos a eternidade com o nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, te rendemos graças, ó Deus, pelo privilégio de refletirmos a respeito da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos dirigiu nesta manhã, ao longo de tudo que fizemos. Eu peço a Ti, Pai, que Tu continues, ó Deus, a falar aos nossos corações, a nos dirigir, Pai, na compreensão da Sagrada Escritura, para que assim venhamos dia após dia, crescendo, ó Deus, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém.